O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, todos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os puros de coração. Bem-aventurados os que promovem a paz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Deus. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, as leituras de hoje nos dão os fundamentos para um comportamento ético, um comportamento cristão. São leituras de grande importância e gostaria de iniciar essa meditação pelo texto do profeta Sofonias, que é a primeira leitura. Diz o seguinte: procurai a justiça, praticai a justiça, procurai a humildade. O que será que significa isso? Praticai a justiça, procurai a humildade. Praticar a justiça não significa tanto seguir as leis estabelecidas nos diversos códigos, mas praticar a justiça significa ajudar a pessoa em tudo aquilo que ela precisa, ajudar a pessoa a ter os seus direitos garantidos, olhar para a pessoa não pela ótica da lei, mas pela ótica do amor e da misericórdia. É claro que nós precisamos de leis, mas muito mais do que leis, precisamos de amor, precisamos de amar e sermos amados. A justiça de Deus é a justiça pautada no amor, noutra palavra, na misericórdia. Então, praticar a justiça não é tanto seguir um conjunto de leis escritas por nós, seres humanos, mas é inspirar o nosso comportamento em leis bem mais profundas, como a lei da vida, a lei do amor, a lei do perdão, a lei da misericórdia. Procurai a humildade. Para entendermos o que significa isso, é importante recordar a etimologia da palavra humildade. Humildade é uma palavra que vem de humus. Humus é o adubo da terra, humus. O humus fica debaixo da terra. O humus
dá às raízes condições para suportarem a planta. O humus dá o que a planta precisa para crescer, para se desenvolver, para produzir frutos. Procurai a humildade significa procure ser adubo na massa, procura ser fermento na massa, procura sustentar a família, a comunidade, a sociedade, com seu comportamento ético, com a sua palavra. Vivemos num mundo onde todo mundo quer ser cacique e ninguém quer ser soldado raso, ninguém quer ser índio. Quanto mais aparece o poder, parece que as pessoas se sentem mais atraídas, quando de fato deveríamos sentir o gosto e o prazer de sermos aquele tijolinho lá no fundo do prédio que vai sustentando, sermos o humus. Procurar a humildade significa procurar servir a comunidade sem aparecer. Interessante que quando você vê num jardim uma roseira, você diz, mas que roseira bonita, que rosas bonitas. Dificilmente alguém diz, essa terra foi bem adubada. Qual será o adubo que puseram para que esta roseira produzisse esta rosa tão bonita? Quando nós olhamos uma comunidade marcada pelo serviço, por tantos resultados positivos, geralmente aparecem os nomes dos líderes, das lideranças, aparece até o nome do padre. Infelizmente, é uma visão um pouco distorcida daquela que o profeta Sofonias apresenta hoje. Devemos olhar a base, olhar o fermento, o humus, e verificar o trabalho de cada formiguinha, de cada pessoa no crescimento da comunidade, no florescimento das atividades da comunidade. Parece tão importante no mundo onde corremos para o poder, para o melhor, para o ter, retomar o caminho da humildade, retomar o caminho da verdadeira sociedade, onde alguns são líderes para servir e todos trabalham para o crescimento comum de todos, e todos têm o direito de receberem o seu espaço, de terem o seu espaço na construção da sociedade. O Evangelho de hoje apresenta os ingredientes de uma nova sociedade, de uma nova comunidade. De que maneira devemos construir uma nova sociedade cristã? A nova ética está presente no Evangelho de hoje. E é interessante que Mateus começa a falar de que Jesus subiu a montanha e lá sentou-se. Subir a montanha significa dar importância àquilo que o texto vai narrar, colocar-se perto de Deus para transmitir uma mensagem, subir a montanha. Moisés subiu a montanha e lá recebeu os 10 mandamentos. Agora Jesus sobe a montanha e lá na montanha ele vai sentar-se e nos dar o novo decálogo. Sentar-se significa falar com autoridade, falar de cátedra. A palavra cátedra